Bom dia, meus irmãos. Sei que os irmãos estão entusiasmados, mas está na hora. Nós precisamos cumprir, porque pedimos aos irmãos que cumpram e nós temos que fazer a nossa parte e cumprir também. Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Vamos entrar no nosso tempo de culto. Normalmente chegamos, como hoje, um bocadinho agitados. Queremos pôr a conversa em dia, é natural, estamos com menos contato como era habitual e eu percebo isto, mas vamos então aproveitar o nosso prelúdio, é tempo de acalmar um bocadinho o coração, deixar a nossa mente serenar em relação a alguma coisa que possa nos trazer preocupados ou ansiosos. Podemos nos concentrar no que viemos aqui fazer. Temos objetivos claros, queremos dizer ao nosso Deus aquilo que Ele representa para nós em adoração, queremos ouvir o que Ele tem para nos dizer nesta manhã e é isso que vamos orar agora, individualmente, aproveitando o nosso prelúdio musical para isto. Que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Domingo é dia de culto, é dia de exaltação, é o primeiro dia da semana em que nós lembramos a ressurreição do Senhor, aquele que é o nosso Salvador, a quem amamos e a quem queremos prestar o nosso culto. E por isso é bom que nós comecemos neste tempo de adoração, louvando ao Senhor, reconhecendo a superioridade e a suficiência de Cristo, lendo aquilo que a palavra do Senhor nos diz a respeito dele. E para o fazer, nós vamos ficar de pé, em reverência à palavra do Senhor, e ler de forma responsiva, conforme vai estar projetado o texto sobre Jesus, primogênito de Deus e da criação. Diz assim: o Filho amado é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Também ele é a cabeça do corpo da Igreja, é o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque aprova Deus que nele habitasse toda a plenitude, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Amém?
Digno é o Senhor de receber honra e glória. E por isso nós vamos cantar ao Senhor bênção, honra, poder e glória, exaltando o nosso Deus no início deste culto. Bênção e honra ao Senhor. E um dia todas as línguas, todas as tribos, todos os povos e raças irão reconhecer que Ele é Senhor, irão se curvar diante dEle. Esta é a profecia, esta é a palavra do Senhor, ela vai se cumprir e nós vamos estar lá para assistir. E estaremos juntos daqueles que estaremos a celebrar a vitória do Cordeiro de Deus. As tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, Raiz de Davi. Bendito seja seu santo nome. Cristo Jesus, presente aqui. Reunidos comprados, grande multidão,
Cristo Jesus, presente aqui. Pai, te agradecemos porque nós somos o teu povo e como teu povo podemos te adorar, Pai. Obrigado porque nós temos esse privilégio de estarmos aqui todos juntos. Temos a certeza que tu és o nosso Salvador, Pai. Por isso nós te agradecemos por estarmos aqui a louvar, a bendizer o teu nome. Temos a tua palavra que nos guia a cada dia, Pai. Esta é a nossa oração. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. O irmão não pode sair do seu lugar para ir abraçar quem está à sua volta, mas pode pelo menos dar uma saudação, um tchauzinho, não é? Dizer que somos todos bem-vindos, ainda bem que vieram para estar connosco. E é agradável estar na presença do Senhor, apesar das limitações que nós temos nesta ocasião. Os irmãos podem sentar-se. Olhando aqui eu posso perceber, apesar da limitação que nós temos em termos do número de pessoas que podem estar presentes, que nós acabamos de cantar aquilo que podemos ver como verdadeiro acontecendo aqui, não é? Neste momento eu sei, ou pelo menos posso perceber que estamos aqui presentes, representando vários continentes. Pelo menos aqui o continente europeu, o continente americano, africano e asiático estão presentes. Estamos a viver aquilo que acabamos de cantar, que de todas as tribos, povos e raças viremos adorar ao Senhor. Normalmente este seria o momento de nós fazermos o levantamento das nossas ofertas. Devido às dificuldades próprias desta época, isso não pode ser feito. Se o irmão trouxe a sua oferta física e deseja deixá-la à saída, há envelope e um gasofilácio onde o irmão pode fazê-lo. Ou então, através dos nossos meios de contato da igreja, Facebook, site da igreja, o irmão encontra formas de fazer a sua contribuição de outra maneira para chegar a sua oferta à casa do Senhor. Como família de Deus, esta semana nós continuamos a acompanhar alguns irmãos. Estamos orando pela nossa irmã Cremilda, a recuperar do seu AVC, da Paula Cristina, do seu infarto. Esta semana o nosso irmão Marcelo precisou ser operado. Ele, afinal, aquela queda que ele teve há 3 semanas atrás, no atendimento de urgência, disseram que não havia nenhuma fratura, mas havia, e ele andou 3 semanas em cima de um pé com vários ossos partidos, de maneira que a coisa estava a complicar-se e acabou por ter que ser intervencionado esta semana. A cirurgia correu bem, os irmãos sabem, cirurgia ortopédica é sempre dolorosa, e agora são algumas semaninhas para poder tirar o gesso, mas está a caminhar bem e nós agradecemos aos irmãos as orações, vamos continuar a fazê-lo. Pai do nosso irmão Bruno Marques está neste momento na fase terminal da sua vida. A família já foi chamada para se despedir. Nós vamos continuar a interceder por ele e pelos seus familiares nesta hora difícil, não é? Que o Senhor possa consolar e também dar paz e aliviar a dor. Tudo isto faz parte daquilo que é a vivência da realidade da Igreja. O nosso irmão Jonathan, do qual nós nos despedimos na semana passada, viajou na sexta-feira, chegou bem, mandou mensagem, agradece aos irmãos mais uma vez o cuidado que tiveram com ele. Então são muitos motivos que nós temos para orar. E é claro, se o irmão quer estar presente na nossa reunião de oração, através do Zoom, logo mais às 4 horas, nós estaremos também juntos para orar e levar à presença do Senhor os nossos pedidos. Mas oremos agora por estes, lembrando a família do Senhor em oração. Querido Pai, nós te agradecemos porque somos família em Cristo. E nós te louvamos porque nós podemos ter entre nós irmãos e irmãs, podemos ter este apoio, esta forma de nos abençoarmos. Nós te agradecemos pela forma que tens respondido às nossas orações. Obrigado pelas melhoras da irmã Cremilde, da Paula Cristina, também da cirurgia que foi feita pelo irmão Marcelo. Ajuda-o a recuperar bem, Senhor. Continuamos pedindo o teu consolo para o Bruno e a sua família, a tua misericórdia para o seu pai nesta hora, com aquilo que ele ouviu e poderá ter compreendido da tua palavra, que ele possa estar em paz contigo, Senhor, neste momento de passagem. Rogamos-te agora que tu nos fales através da tua palavra e pedimos-te isto em nome de Jesus. Amém. Amém. Há sermões e sermões. Há mensagens e mensagens. Nós na igreja, aqueles que costumam frequentar a igreja, já estão acostumados a ouvir sermões, pelo menos semanalmente.
Hoje, com as facilidades da internet, eu conheço alguns crentes que ouvem mensagens todos os dias. Estão mais acostumados ainda, ficaram a ouvir sermões. E, portanto, nós já estamos acostumados à toada, digamos, do discurso. Se já conhecemos aquele pregador e já o ouvimos várias vezes, nós já sabemos qual é a sua forma de pensar, a linha de pensamento que ele costuma ter, temos uma ideia da forma como ele vai transmitir a sua mensagem. Nós, que já temos bastante experiência de ouvir pregações, somos capazes de identificar bons pregadores e maus pregadores. Nós somos capazes de perceber também os que são preferidos. Às vezes não é tanto uma questão de ser bom ou mau, mas eu gosto de ouvir fulano. Toda a gente diz que Cicrano é muito bom, mas eu não gosto muito do estilo dele, mas fulano tal eu gosto muito de ouvir, aprecio muito a maneira como ele transmite a mensagem. Na maioria das vezes, sejamos honestos, na maioria das vezes, nós guardamos uma outra lição, eventualmente uma frase que nos marcou. Normalmente guardamos as ilustrações. Se forem boas, são aquelas histórias que ficam marcadas e às vezes, passados anos, eu ainda ouço algumas pessoas dizerem: o pastor quando foi lá à nossa igreja contou aquela história. Pois, as histórias ficam. Não é por acaso que Jesus contava tantas parábolas. Mas há dias, há ocasiões em que um sermão tem um impacto diferente. Pode ser que nós estejamos mais sensíveis, pode ser que a palavra tenha sido mais dura ou mais acutilante, pode ser que o Espírito tenha usado de forma particular aquela palavra naquele dia para nos tocar e nós estamos a precisar de ouvir exatamente aquilo. Há ocasiões em que a palavra nos faz meditar, ela mexe com o nosso coração. E nestas ocasiões, quando acaba o culto e o pós-lúdio é tocado, nós gostaríamos que ele continuasse, porque precisávamos de mais tempo. E, no entretanto, acaba o pós-lúdio e parece que foi tão rápido e as pessoas já estão a levantar-se e a movimentar-se e nós também temos que nos levantar e ir embora. E se pudéssemos, ficávamos ali um bocadinho mais. E se calhar até fazia falta de poder permitir que aquilo entre. Acontece de vez em quando, mas não é muito. Como seria ouvir Jesus? O sermão estava terminado. O Senhor pregou e provavelmente demorou bastante mais tempo do que nós demoramos a ler. Estou a pensar no Sermão do Monte. Nós estamos a meditar nele há aproximadamente 2 anos e meio e finalmente chegou ao fim. Um dia tinha que acabar. E o Senhor terminou de pregar naquele dia. Nós, quando lemos o Sermão do Monte, nós o lemos muito rápido. Em poucos minutos ele está terminado. Jesus demorou certamente mais tempo a pregá-lo do que nós demoramos a ler os 3 capítulos em Mateus. O sermão terminou. É provável que quando Jesus se levantou para sair, algumas pessoas o abordaram. Algumas pessoas chegaram perto, algumas pessoas tinham pedidos, tinham questões. O ambiente ao ar livre e o tempo de pregação, apesar de tudo, tinham deixado a sua marca. E nós lemos sobre o efeito que a mensagem teve no povo. Está lá, Mateus, capítulo 7, fim do capítulo. Depois que Jesus usou a sua ilustração final, Mateus nos conta qual foi a resposta do povo. E ele não se limita a fazer um elogio barato. Ele diz o seguinte: e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Estamos tão acostumados a ler o Evangelho e as palavras do Sermão do Monte são muito conhecidas. Lembramos que, por exemplo, a oração do Pai Nosso, que está dentro do Sermão do Monte, é das palavras mais conhecidas do mundo, porque é das orações mais usadas no mundo inteiro. Estamos tão acostumados com esta mensagem que se calhar nós não entendemos o choque que ela produziu. Provavelmente não. Nós somos cristãos. Vivemos a 2000 anos deste momento. E para nós esta mensagem, sendo extraordinária e muito marcante, ela não causa inicialmente o impacto que ela causou naquela ocasião. Mas o que aconteceu com quem ouviu este sermão? O texto diz que eles ficaram admirados. A palavra é muito rica no original. Ela fala, ficaram maravilhados, surpreendidos, ficaram espantados, ficaram de boca aberta, ficaram... O que aconteceu? Não é? Não foi um sermão que se podia ouvir e simplesmente ir embora. E atenção,
As pessoas que ouviram Jesus pregar o Sermão do Monte também estavam acostumados a sermões, como nós. Porque todos os sábados eles iam à sinagoga e todos os sábados eles ouviam mensagens. Mas nunca tinham ouvido nada igual a isto. Não era a novidade do sermão. E lembrem-se, Jesus pregou ao ar livre. Eu já preguei bastante na vida, irmãos, e já preguei bastante ao ar livre. E digo aos irmãos que pregar ao ar livre não é fácil. Normalmente o sermão pregado ao ar livre tem que ser muito simples, tem que ser rápido, não é? Curto, tem que ter muita ilustração, porque um auditório ao ar livre perde-se com muita facilidade. Há muita coisa a acontecer, não é? Os irmãos estão a imaginar a multidão junta, há tanta coisa a suceder ali à volta. São passarinhos, são outras coisas que podem passar, são crianças a correr no meio da multidão, são mulheres e crianças, é pessoas a falarem, a comentarem. Ao ar livre não é fácil. E no entretanto, apesar de tudo isto, o texto nos diz que a multidão considerável de pessoas que estavam ali, quando terminou este sermão, estavam atônitos. Porquê? Porquê que eles ficaram tão impactados? É que este povo que estava acostumado a ouvir certo tipo de pessoas a pregar e estavam acostumados a ouvir certo tipo de sermões. E nesta ocasião não aconteceu nenhuma, nem outra coisa. Quem é que eles costumavam ouvir? Rabis, escribas, fariseus. Gente com formação oficial, gente com títulos reconhecidos, gente que tinha passado anos nas escolas tradicionais judaicas. Os pregadores eram classificados pelo tempo de formação, quanto tempo tinham estudado e pelo mestre que tinham tido. Por exemplo, os irmãos sabem, lemos no livro de Atos dos Apóstolos, que Paulo era muito considerado, Saulo de Tarso era muito considerado, porque ele era um rabi que tinha sido treinado por Gamaliel, que era um dos maiores do seu tempo. Então, porque ele era aluno de Gamaliel, ele era, mas isto aprendeu com Gamaliel, é um fulano muito bom. Era isso que eles estavam acostumados a ouvir, é este tipo de gente que eles estavam acostumados a ouvir. Se calhar na Galileia, muito provavelmente, eles não estavam acostumados aos pregadores mais famosos da época. Os pregadores mais famosos daquele tempo deviam ficar-se por Jerusalém, que era onde estava, digamos, o centro da religião. Mas Jesus não era nada disto. Ele não era um rabi reconhecido. Ele não tinha tido o percurso tradicional. Ele não tinha frequentado uma escola farisaica. Ele não tinha estado numa universidade da época. Ele não era escriba. Ele nem sequer pertencia ao partido dos fariseus. Ele não tinha título oficial. Ele era um homem simples. Até onde a multidão sabia, ele era um carpinteiro. Filho de um carpinteiro. Filho de uma camponesa. Ele tinha sido criado numa aldeia insignificante. Nazaré, irmãos, era daquelas aldeias que nem sequer aparecia direito no mapa. Ela nem sequer estava ligada a alguma estrada principal. Ela não era uma cidade importante. Ele não era o tipo de pregador certo. Não era suposto que um indivíduo sem informação e sem currículo como Jesus causasse o impacto que causou. E a mensagem que ele pregou também não era o tipo de pregação que eles estavam acostumados a ouvir. Que tipo de sermão eles estavam acostumados a ouvir? Ora, o que era comum naquele tempo, irmãos, era a erudição, e esta erudição era evidenciada pela citação. Ou seja, os pregadores da época garantiam a autoridade da sua palavra não por si, mas por citação de alguém, de algum mestre do passado. Então as mensagens eram repletas de ditos e interpretações de rabis famosos. Olha, o rabi fulano disse isto. O rabi Cicrano interpreta este texto da seguinte maneira. O rabi Beltrano ilustrou da seguinte modo. Quanto mais um pregador conseguia citar os grandes mestres do passado, mais valor ele tinha. Ou seja, eles estavam acostumados a ouvir indivíduos que reconheciam que a sua própria autoridade era pequena. E então eles precisavam basear a sua autoridade na sabedoria de outros do passado. Mas Jesus não pregou assim. Jesus não citou ninguém. Jesus disse: eu, porém, vos digo. Jesus não perdera tempo com as regras de purificação. Ele não perdeu tempo com os pormenores da guarda do sábado. Jesus falou sobre vida. A vida dos seus ouvintes.
Ele falou sobre coisas que praticamente revelavam o coração deles. E quando Jesus, em certos pontos da mensagem, tocou o coração, algumas pessoas devem dizer, mas o indivíduo deve conhecer-me de algum lado. Então, mas ele, espera aí, este fulano é perigoso. Porque ele foi lá e ele tocou exatamente onde era preciso tocar. Ele falou sobre formas de pensar, sobre formas de olhar, sobre atitudes, sobre desejos, sobre intenções. Jesus não deu lições por cima de um pedestal. Ele falou como alguém que vivia entre o seu povo. Ele falou com uma energia e uma clareza que o povo não estava acostumado a ouvir. Ele ilustrou de uma forma tão simples que era impossível não entender e, por outro lado, não parar para meditar. Ele enfatizou a glória de Deus e ele confirmou a sua autoridade através dos milagres que fazia. Por que é que nós devemos parar para ouvir um sermão? O que é que nos atrai a ele? A qualidade da doutrina? A clareza da pregação? A harmonia das partes? O equilíbrio das partes? A beleza do conteúdo? A riqueza das ilustrações? Tudo isto é interessante, irmãos, mas fundamental é nós pensarmos quem é o pregador. Tem autoridade para pregar. Pode ser o sermão mais bem elaborado do mundo, mas se for pregado por alguém cuja vida nega a palavra, não vale nada. Paulo, falando a respeito dos dons, ele disse assim: eu posso ter o dom da profecia e pregar como ninguém, mas se não tiver amor, é como um sino, só faz barulho, não tem significado. E é por isso que a mensagem de Jesus tinha tanto significado, irmãos. Reparem o que é que Paulo disse: se não houver amor, não vale nada. E quem é Jesus? É Deus feito homem. É o amor personificado, a pregar. Então tinha impacto, claro que tinha que ter. E o que é que Jesus pregou? O que foi que ele transmitiu? Um grande discurso ético, uma filosofia moral de vida elevada, que deve ser admirada e reconhecida. Esta é a posição do mundo a respeito do Sermão do Monte, irmãos. E o mundo gosta imenso do Sermão do Monte, porque não para ler de verdade, porque faz uma avaliação superficial dele. O mundo gosta imenso de citar algumas das coisas que Jesus diz no Sermão do Monte fora do contexto. Amar o inimigo. Não julgueis para que não sejais julgados. Irmãos, eu conheço alguns defensores das ideologias mais anticristãs que existem citar o Sermão do Monte, como se tivessem autoridade para fazê-lo, porque o fazem completamente fora de contexto. Mas é isso que o mundo gosta, irmãos. Jesus é apresentado como um pregador de paz e amor. Era um indivíduo muito fixe. Infelizmente, a doutrina dele, o ensino de Jesus, foi completamente desvirtuado. Jesus era um indivíduo muito... Ele era fantástico, era tipo assim um revolucionário. Ele no fundo, ele queria era pregar a boa convivência entre toda a gente. Mas depois que ele morreu, os fariseus pegaram naquilo que Jesus tinha ensinado, que era muito simples, e transformaram numa coisa muito complicada. O culpado é Paulo. É uma das principais teorias. Este fariseu, desgraçado, entrou ali, pegou no ensino de Jesus, que era muito simples, paz e amor para toda a gente, e transformou numa coisa muito difícil, muito complicada. Torceram o conteúdo. Eles gostam de apresentar histórias, lançar livros, contando, desmistificando aquilo que Jesus falou. Não, o ensino de Jesus não era nada disto. Ele não queria começar uma igreja, nem nenhuma religião, nada disto. Ele era só um pregador de paz, não era para toda a gente viver bem uns com os outros, nós nos tolerarmos e etc. e tal. É isto que o mundo quer ensinar. Mas, irmãos, quando as pessoas dizem isto, só significa uma coisa: ou não leram, ou leram e não entenderam nada. Porque ler o Sermão do Monte e concluir que é um discurso ético e moral é perder absolutamente o foco daquilo que Jesus disse a respeito de si mesmo. Jesus, ao longo de todo o sermão, anuncia quem é. Ele diz claramente quem ele é e o que é que ele veio fazer. Logo no início do sermão, a certa altura, ele diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei sem que tudo seja cumprido. Note, irmãos, duas coisas importantes que ele diz aqui neste versículo. Primeiro, vim. Eu vim. Jesus está-se a anunciar como aquele que tinha sido anunciado que viria. Ele diz: eu sou aquele que disseram que viria. Eu sou o Messias. Porque os judeus entendiam muito bem isto, irmãos. Eles passavam a vida à espera daquele que viria, o enviado. O enviado.
aquele que virá. E Jesus diz, eu vim. Vocês estão à espera daquele que vem, sou eu que vim. E eu vim para quê? Para cumprir a lei. Eu não vim para arriscar a lei e dizer que isto é desnecessário. Eu não vim para deitá-la fora. Eu vim para cumpri-la. Vou ser o único que vai ser capaz de viver de acordo com aquilo que a lei ensina. E era necessário que ele fizesse isto, porque de outra forma ele não podia ser o nosso Salvador. Ele tinha que ser o Cordeiro puro e imaculado para poder ser oferecido no nosso lugar. E ele deixa isso muito claro aqui. Ele não era um Messias lunático que não sabia muito bem o que é que estava aqui a fazer, que andava assim meio perdido, um revolucionário que queria destruir todas as coisas. Não. Ele tem uma noção clara. Eu vim, eu fui enviado, eu estou aqui, eu tenho um propósito, eu vou cumprir a lei, porque a lei tem que ser cumprida, eu não vim para destruí-la. Ele confirma a sua autoridade como a autoridade do Deus eterno. A lei tinha sido dada por Deus a Moisés. E ao longo dos séculos, ela tinha sido lida, interpretada e estudada, e agora ela era anunciada de acordo com a interpretação dos escribas, dos rabis. E cada sábado, nas sinagogas, ela era anunciada segundo o ensino dos antigos. Olha, fulano de tal disse assim, Cicrano disse assim, Beltrano disse que esta é a maneira de entender esta lei. E o que é que Jesus disse? Ele disse, ouvistes que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. E ele repete isso 5 vezes. Como é que é possível ler isto sem perceber o que é que está a acontecer? Quem é que tem autoridade para dizer o que a lei é e não é? Quem é que tem autoridade para dizer e declarar taxativamente a essência da lei aqui é esta? O que realmente Deus quer com isto é isto. Quem é que tem autoridade para fazer isto? Jesus não se baseia em ninguém. Ele simplesmente diz, eu vos digo. Eu vos digo. E com isto ele está-nos a dizer que ele tem a autoridade do autor da lei. Ele tem direito de dizer. Ele está a ensinar. Vocês receberam a lei que eu vos mandei, mas vocês não entenderam corretamente a lei. Vocês a interpretaram erradamente. Vocês a interpretaram de forma superficial. Vocês não perceberam o coração da lei. Por exemplo, vocês receberam uma lei que diz não adulterarás. E vocês acharam que era só não praticar o ato. E vocês não entenderam que permitindo luxúria no vosso coração, nos vossos olhos, vocês estão a ser dominados totalmente pelo pecado, como se já tivessem praticado. Não entenderam. Vocês ouviram, a lei foi dada e diz não matarás. E vocês acham que nunca mataram ninguém, nunca pisaram no risco desta lei, mas no vosso coração vocês odeiam, vocês invejam, vocês têm raiva, vocês vociferam, vocês chamam nomes. E ao fazer isso, vocês estão a pisar o risco desta lei há muito tempo, porque no vosso coração vocês já mataram aquela pessoa, apesar de fisicamente nunca fazê-la. Vocês não entenderam. Então eu vos digo que é assim. Irmãos, quando Jesus fez isto, ele estava a se declarar como o Deus do Antigo Testamento, o Deus que deu a lei. A única pessoa que tem autoridade para chegar a dizer não é nada disto, é assim. É a pessoa que escreveu o livro, é a pessoa que colocou lá a marca. Lembro da história, não é? Do Joãozinho. O Joãozinho serve para muita história, não é? O Joãozinho tinha péssimas notas na escola, não conseguia. Então chegava à matemática, que era uma desgraça. Chumbava sempre às provas de matemática. E um dia ele teve nota máxima, acertou tudo. E a professora ficou, espera aí, o Joãozinho não percebe nada de matemática, como é que ele acertou tudo? Então a professora, esperta, não é? Um dia, no intervalo, chamou, João, anda cá. E, como quem não quer nada, deu-lhe ali umas coisinhas para ele fazer, para ver se ele acertou na hora, sem qualquer dificuldade. Nem pestanejou. O miúdo parece que sabia aquilo assim de cor e salteado. E a professora ficou. E Luís mandou um bilhete para casa para a mãe, não é? Olha, a senhora está de parabéns pelo esforço que fez e ajudar o seu filho, ele agora realmente tirou uma nota excelente. E a mãe chamou o Joãozinho. Então, Joãozinho, que história é essa aqui que tu tiveste agora a pôr? Não, é aquele senhor lá no jardim. Qual senhor no jardim? Ali o jardim onde a gente vai jogar a bola, tem ali um senhor que me ajudou. A mãe ficou preocupada, né? Que história é esta? Ela foi lá ao jardim e realmente havia um senhor sentado num canto, muito sossegado, com um jornal a ler. Aproximou-se, boa tarde, o meu filho disse que o senhor tem ajudado na matemática. Sim, um dia estávamos aqui a jogar e ele sentou-se aqui um bocadinho para descansar e eu perguntei como é que estavam à escola e ele disse que estava bem menos a matemática. E eu perguntei porquê, ele disse que não entendia e eu ajudei-o um bocadinho.
Ah, sim. Ah, pronto, olha, muito obrigado, realmente foi muito útil. Pronto, está bem, muito obrigado. Desculpa, então, eu queria só saber o seu nome, e o senhor então deu o nome. E ele deu o nome, e aquele nome ficou assim na cabeça. E ela ficou, eu já ouvi esse nome em algum lugar, onde é que eu já vi esse nome em algum lugar? Aí quando ela chegou em casa, ela foi ver o livro de matemática do Joãozinho, e estava lá o nome do autor do livro. Era ele. Quando o autor ensina, a coisa fica mais fácil, porque ele tem autoridade para ensinar. O que é que Jesus está a dizer aqui, irmãos, em relação à lei? Ele está a dizer, vocês não entenderam nada da lei. Eu sou o autor, posso-vos dizer como é que é. E é assim que tem que ser. Ele vai dizer aos seus discípulos, a certa altura, o seguinte, irmãos, veja bem o que Jesus diz, porque mais uma vez fica claro que o que ele está a falar sobre si mesmo. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Os irmãos percebem aqui o que é que Jesus está a dizer? Ele está a colocar o seu ensino, a sua palavra, aquilo que ele diz, a forma de viver dos seus discípulos ao mesmo nível da justiça do reino de Deus que acontecia no Antigo Testamento em relação aos profetas. Ele diz, os profetas foram perseguidos porque eram homens de Deus. Vocês estão a ser perseguidos por minha causa, exatamente como os profetas, porque vocês também são homens de Deus, porque eu sou Deus. Assim como eles foram perseguidos por causa da justiça, quando vocês viverem da maneira que eu vos ensino, vocês vão ser perseguidos por causa da justiça, que a minha palavra é a justiça do reino dos céus. Jesus está a declarar absolutamente que o seu ensino e as suas palavras estão ao nível da justiça de Deus do Antigo Testamento. Ser perseguido por causa dele é o mesmo que ser perseguido por causa da justiça, das verdades divinas, o mesmo que sofreram os profetas do Antigo Testamento. Logo, ele é o Deus do Antigo Testamento. Que ousadia podia ter um carpinteiro de Nazaré para dizer estas coisas? Os irmãos começam a perceber porque é que no fim do sermão a multidão estava atônita. Mas espera, mas este não é o filho do Zé, lá de Nazaré. Mas ele, olha, eu lembro que aos 3 ou 4 anos ele consertou a porta do meu vizinho. Então este indivíduo agora levanta-se. Os irmãos estão a entender o impacto que isto teve? Jesus vai declarar no fim da mensagem que a salvação do homem e o seu destino eterno está em cumprir o seu ensino. Todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Irmãos, nós talvez não entendamos à partida, mas um judeu do primeiro século que ouvia este discurso de Jesus entendia perfeitamente o que ele estava a falar, porque eles sabiam quem era a rocha. A profecia dizia claramente que um dia o Senhor colocaria a rocha. Eles sabiam que este era um dos símbolos, era uma das imagens usadas para falar sobre o Messias. Eles sabiam que um dia viria a ser colocada aquela pedra de esquina. Jesus está a dizer, eu sou a rocha que o Senhor prometeu, que a profecia anunciava. Eu sou a pedra de esquina. É sobre mim que se pode basear uma vida que vai resistir. Vejam, irmãos, o discurso de Jesus é exclusivista e único. Há muitos profetas e pregadores éticos que anunciaram as suas próprias ideias de muitas maneiras mais ou menos bem elaboradas. Jesus vai muito além disto. Ele não ensina simplesmente uma lição de moral. Ele diz que a própria vida depende de cumprir o que ele diz. Ele não apresenta meio termo, irmãos. Ele não coloca outras possibilidades. Ele não diz, olha, se vocês seguirem aquilo que eu vos ensino, a vida vai correr bem. Olha, há muita gente a pregar por aí, eu também sou um dos que anunciam as coisas boas. Ele diz de forma clara, é aquilo que eu ensino. Se vocês seguirem o que eu vos ensino, têm vida. Se não seguirem, estão perdidos. Estão arruinados. O homem que quer ler o Sermão do Monte de forma leviana e superficial pode fazê-lo, sob pena da sua própria perdição. Perto do fim do sermão, Jesus ainda vai mais à frente e ele se apresenta como o juiz definitivo de toda a humanidade. Ele diz assim, nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor,
profetizamos em teu nome, expulsamos demónios em teu nome fizemos maravilhas, e eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Os irmãos percebem o que Jesus está a fazer aqui? Ele está a falar do juízo final. Ele está a falar da definição da eternidade. Ele está a dizer aqueles que vão ser salvos e os que estão perdidos. E ele está a dizer: quem é que vai dar o julgamento? Quem é que vai dar a palavra final? Quem é que vai dizer está salvo ou está perdido? Ele está a dizer: sou eu. Naquele dia, eu é que vou dizer. A palavra final é minha. Eu sou o juiz da eternidade. Eu sou aquele que vai bater o martelo e um dia vai dizer ao indivíduo: ok, muito bem, está salvo. Fez o que devia. Venha. Ou então que vai dizer ao indivíduo: olha, não conheço você de lado absolutamente nenhum, não sei quem você é, aparte-se de mim, você está perdido eternamente. É isto que o mundo lê no Sermão do Monte? Não. É isto que Jesus disse? É. Ler este sermão e pensar que é um discurso suave sobre paz e amor é não entender nada. Neste sermão, irmãos, fica evidente que o homem não vai conseguir chegar a Deus por meios próprios. O sermão deixa claro que a mera religião e o cumprimento superficial de algumas regras e ritos não pode levar à salvação. Jesus derruba aqui todo o senso de autossalvação que marca as religiões do mundo de modo geral, porque as religiões do mundo são baseadas nas obras. Catolicismo, islamismo, judaísmo, são baseados no quê, irmãos? Na capacidade do indivíduo de fazer bem suficiente para um dia poder ser aceito por Deus. E o que é que Jesus diz no Sermão do Monte? Não chega, vocês não vão lá assim, não é esta a maneira de chegar lá. Dietrich Bonhoeffer, um grande pensador cristão, pastor alemão do século XX, ele disse assim: cristão é aquela pessoa que já não busca a sua salvação, a sua redenção e a sua justificação em si mesma, mas o faz exclusivamente em Jesus Cristo. É por isso que ele começou o sermão dizendo: feliz aquele que reconhece que não vai chegar lá sozinho e por isso chora os seus pecados. A religião fixada nas obras, preocupada com o que os outros veem, não leva a nada, é autoengano. O homem natural, dominado pela sua natureza pecadora, controlado por desejos e emoções ruins e tolas, guiado pelo seu próprio temperamento animal, não pode ser sal e luz neste mundo. A prática de coisas para Deus, sem relacionamento com Ele, é vazia e leva a autoengano. Era preciso entrar pela porta estreita da contrição arrependida. Era preciso andar no caminho apertado da autonegação e da santificação. Era preciso evitar os falsos profetas, falsos mestres com suas facilidades heréticas e vãs. Era preciso fazer autoavaliação para não cair em engano pessoal. Aquilo que o Senhor disse nas suas palavras é que nós devíamos buscar a nossa relação com Ele para um dia podermos chegar ao ponto de ouvir: bem está, servo bom e fiel. Este é o Sermão do Monte, na sua real aplicação. Não é uma filosofia barata, uma ética facilitada de tolerância vazia e amor superficial com paz passageira. Não, irmãos, é vida com Deus. Vida com Deus. É seriedade máxima em relação ao pecado. É introspeção para uma vida de santidade. Nós, como Igreja de Jesus, temos que conhecer e viver o Sermão do Monte. Precisamos encarar de forma muito séria as palavras de Jesus quando Ele diz: é preciso viver o que eu ensinei, porque isto equivale a edificar a sua vida sobre a rocha. Não há outra maneira de o fazer. Nós não podemos aceitar a interpretação enganosa e superficial do mundo e as mentiras do inimigo sobre aquilo que Jesus verdadeiramente falou. Nós, como a Igreja de Jesus, temos que proclamar ousadamente que a caricatura de Cristo que é anunciada em filmes, romances, novelas e histórias é isso mesmo, caricatura. Jesus nunca foi aquele idiota que não sabia muito bem onde é que estava a andar e o que é que queria fazer. Nunca foi nada disto, irmãos. Ele sabia muito bem quem era. E ele declarou com toda a ousadia. É por isso que no fim do sermão a multidão estava de boca aberta. Disse: como é que este indivíduo tem ousadia para dizer isto? Mas olha, ele falou com uma autoridade. Nunca ouvi ninguém pregar desta maneira.
Já ouvi muito sermão, já ouvi muito rabi, já ouvi muito escriba, já ouvi muito fariseu. Eles fazem muitas citações, mas olha, eu termino o sermão abrindo a boca. Este indivíduo, este não me fez bocejar, não. Este indivíduo fala e a gente estremece. Ele parece que conhece a minha vida, ele parece que está a olhar dentro do meu coração. Este indivíduo tem autoridade. Nós somos a Igreja de Jesus, irmãos. Nós temos que anunciar que esta obra magna da pregação do Senhor é a base para a vida. Não no sentido de religião ou simplesmente ética. Vida no sentido máximo. Vida no sentido interior. Vida no sentido de intenção, de atitude, de forma de pensar e de olhar para fora. Esta mensagem, irmãos, ela continua perfeitamente real e válida neste tempo que nós vivemos, século XXI. E quando nós paramos para olhar para alguns pormenores daquilo que Jesus está a dizer, irmãos, é impressionante. 2000 anos depois, Jesus está a responder no Sermão do Monte, ponto a ponto, sobre aquilo que o mundo de hoje vive. Passo a passo, daquilo que é a nossa cultura vigente, a filosofia que vai dominando o nosso mundo, a ideologia que vai controlando o Ocidente. Jesus responde ponto a ponto. O mundo diz isto e Jesus diz assim. E o mundo diz isto e Jesus diz assim. É impressionante, irmãos, a atualidade do sermão é assustador. Não quer perceber isso? Ok, domingo que vem, porque isto é muita coisa, irmãos, e não dá para a gente ir mais longe. Mas eu queria que hoje o irmão saísse daqui, louvando ao Senhor e reconhecendo a superioridade de Jesus. Que o irmão pudesse estar preparado para, em qualquer momento em que encarar alguém que cite de forma leviana o Sermão do Monte, poder chamar, desculpa, olha, não foi bem isso que Jesus disse, está bem? Você sabe o contexto em que ele falou isto? E nós somos a Igreja de Cristo. Nós estamos aqui para defender o nosso Mestre. E nós estamos aqui para anunciar aquilo que ele realmente falou. É claro, só poderemos fazê-lo plenamente e cabalmente se nós também vivermos aquilo que ele viveu. Mas ao olharmos para o Sermão do Monte, nós temos que estar preparados para isto. Para dizer ao mundo quem Jesus realmente é. E para explicar às pessoas. Quando Jesus disse estas coisas, ele disse neste contexto em que ele estava assumindo a sua divindade, anunciando que ele era o único e exclusivo Salvador. Não há outra maneira de nós podermos chegar a Deus. Não é através do nosso esforço, nem através da nossa religião. É só através de Cristo que nós podemos ser salvos. Somos remidos só no sangue de Cristo, só no seu sangue purificador. E é por isso que eu convido o irmão a cantarmos este hino, que fala sobre a salvação exclusiva que nós temos em Jesus. Fui salvo por seu santo amor. E eu convido o irmão a ficar de pé para nós cantarmos. Sangue
Amém. Queremos agradecer novamente a presença dos irmãos. Lembrar-vos que neste tempo, com esta contingência, nós precisamos que os irmãos façam a sua inscrição. Se querem estar presentes no culto, para que nós possamos realmente colocar pessoas de acordo com a disponibilidade, precisamos que mandem a vossa mensagem a pedir lugar no culto, seja das 10, seja das 11h30, que o façam logo. Porque normalmente lá por volta de quarta, mais tardar quinta-feira, normalmente o salão já está ocupado dentro do espaço que nós temos. Estando marcados, nós pedimos aos irmãos que cumpram ou procurem cumprir o horário. Nós temos um compromisso de começar o culto das 10 às 10 e às 11 ele tem que estar acabado, que é para termos tempo de fazer a desinfecção e começamos às 11h30 e terminamos o mais tardar ao 12h30. Portanto, nós vamos cumprir. Precisamos que o irmão chegue um bocadinho antes, porque em termos de entrada, para poder dar o seu nome, saber o seu lugar, desinfetar as suas mãos, estas coisas podem demorar um bocadinho. Então pedimos que continuem a nos ajudar nesta contingência diferente. Nossa atividade como igreja continua pelos vários meios que o irmão tem tido acesso. Diariamente o irmão tem uma meditação que pode ajudá-lo no início do seu dia, seja através da meditação no livro de Salmos, seja olhando para a realidade que estamos a enfrentar e interpretando de acordo com as Escrituras. Ainda hoje, às 4, nós teremos a nossa reunião de oração através do Zoom. Às 5, 2 salas de escola dominical no Zoom a funcionar, para a classe de adultos, para a classe de jovens adultos. Enfim, nós temos com todas estas atividades a acontecer e o estudo de quarta-feira também está a ser através do Zoom. Aonde quer que o irmão esteja, mesmo que saia de férias, se tiver disponibilidade naquela hora, poderá participar e estar connosco. Nós agradecemos então a presença de todos, aqueles também que nos acompanharam através da transmissão ao vivo lá em casa, que o Senhor possa usar a sua palavra, esta que Ele nos transmitiu, e fazê-la frutificar em nossos corações, com este ardor e esta alegria, por servirmos a este Mestre extraordinário, este Senhor Supremo, que é Deus encarnado e que veio para nos salvar. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque Jesus não foi nada deste mestre indeciso que o mundo anuncia, não foi um pregador de ética. Obrigado porque ele era a Tua presença aqui, Senhor, era Emmanuel, era Deus conosco e de forma direta e ousada nos deixou perceber a Tua vontade e a Tua palavra. Ó Pai, nós queremos viver por ela e queremos anunciá-la. Nós queremos experimentá-la nas nossas vidas e declará-la a quem está à nossa volta. Auxilia-nos com o Teu Espírito, enche-nos, Senhor, com o Teu Espírito, faz-nos viver cada vez mais perto desta imagem perfeita de Jesus. É aquilo que nós desejamos, é aquilo que nós Te pedimos, no nome santo dEle. Amém.